2015 e a Bíblia, parte 1, abertura, o Aleph. Eu quero fazer uma série de análises sobre 2015 e o mundo atual, a partir da questão da psicanálise, da teologia e da filosofia. Vou usar para essas interpretações os 4 principais livros, que seria o Tanar, que seria esse livro aqui, escrito em hebraico, o Haveri HaKadashah, que é esse livro aqui, o Novo Testamento hebraico, o Zohar, que é um livro antiquíssimo da época de Cristo, escrito em aramaico, e que fala sobre os comentários da Bíblia, e o Sefer Yetzirah, escrito em aramaico, e que fala sobre a criação. Com essas interpretações, nós queremos explicar ao prezado ouvinte as questões de 2015. Nessas 7 análises que faremos 7, por quê? Porque 2015, como todos sabem, e como já disse em outras palavras, somado na mística hebraica dá 8. E 8 é o número, é a letra Het. E a letra Het significa a missão, o carro. E nesse sentido, antes da letra Het, o 8, nós temos 7 letras na língua hebraica. Eu quero falar cada semana a primeira, a segunda até a 7ª letra. Hoje nós vamos falar sobre o Aleph. O Aleph, que é a primeira letra da língua hebraica. É uma simbologia perfeita e que, inclusive, é o número 1. E que eu acredito que você, meu prezado amigo, em 2015, nós precisamos entender o significado psicanalítico, teológico, filosófico do ano 2015, na situação em que o mundo está. Com todas as dificuldades, não vou mencionar todas as dificuldades que nós estamos vivenciando em todo o mundo, em todo o planeta, não é só no Brasil, mas é por isso que é preciso uma preparação psicanalítica, como disse, filosófica e teológica. O Aleph, na língua hebraica, é interessante que significa, é o número 1, que na língua hebraica, tanto o número como a letra é a mesma coisa. E o Aleph é o número 1. E o Aleph significa, para os antigos essênios, significa abertura. É abertura. E como vocês podem ver, essa letra Aleph, na realidade, tem abertura. Os antigos alquimistas analisavam, e hebraístas analisavam o Aleph como abertura nos 4 cantos, tanto para cima, na divindade, quanto para baixo na terra, quanto nos lados da sociedade. E esse Aleph que nós vamos falar hoje. Muito bem. Nós vamos falar também da questão, o primeiro capítulo do Sefer Yetzirah, que fala sobre exatamente os 3 livros que participaram da criação, segundo o Sefer Yetzirah. O Sefer Yetzirah diz assim: Vebará et olamo Sheloshah Sefarim Sefer Sipar Sipur. E pronuncia 3 palavras interessantíssimas. Essas 3 palavras, Sefer, Sefar e Sipur. E é interessante que essas 3 palavras têm o mesmo significado. A primeira, Sefer, significa o texto. A segunda, Sifar, significa o número. E a terceira, Sipur, significa a narração. Segundo o Sefer Yetzirah e a própria Bíblia, o próprio Tanar, o mundo foi criado com os 3 elementos das emanações de Deus. Deus escreveu, usou o número e usou a fala. Tudo bem que nós sabemos de que um grande líder religioso diz que o mundo não teria sido criado por Deus com uma varinha mágica, mas eu discordo. Deus pode não ter tido a varinha mágica, mas ele teve a fala. Ele diz e aconteceu. Tanto é que no primeiro capítulo do Bereshit, do Gênesis, do Velho Testamento, tem essa frase aqui: Vaiomer Elohim, disse Deus.
a fala, Deus falando, e com as 10 frases, de 1 a 10, as 10 frases, ele criou todo o mundo, o cosmos, tudo foi criado pela palavra, pela fala de Deus. Deus criou. É o que a Bíblia fala e é o que nós podemos, os grandes mestres, ao longo da história, sempre confirmar. Mas é interessante que nós podemos entender de que essa letra, a abertura, o Aleph, que é este aqui, o Aleph, nós podemos fazer essa comparação tanto no livro do Gênesis, como no livro de João e no livro de Apocalipse. São 3 livros interessantíssimos que têm o mesmo significado, ou são semelhantes. O Gênesis fala do Bereshit bara, Elohim. Deus criou. Deus criou. Deus criou. Bereshit bara Elohim. E é interessante que o livro de João começa com a mesma frase. Bereshit hayah hadavar. Deus, no início, estava a palavra, o verbo. Ou seja, esses 3 livros, tanto Gênesis como João, como o Apocalipse também, os 3 livros são semelhantes. É interessante isso. Tanto o Tanakh como o Haveri HaKadosh, que é o Novo Testamento, são complementares. Ele fala da mesma atividade divina. Deus criou desde o início até o fim dos tempos. Inclusive, Apocalipse, se no Gênesis Deus criou o mundo, no Apocalipse fala que o Messias vai retornar para recriar o mundo. Muito bem, nós temos então uma situação importantíssima, interessante. Se no Evangelho, se no Gênesis fala sobre Vaiomer Elohim e disse, Deus criou todos os elementos, tudo o que está aí, o Evangelho de João também funciona do mesmo jeito. E ele começa dizendo que no início Deus estava, a palavra estava lá. E no primeiro e segundo e os primeiros capítulos, no Evangelho de João, existem 7 sinais. É impressionante isso. Assim como a Bíblia, como o Gênesis fala dos 7 dias da criação, 6 dias e no 7º descansou, João fala também da criação, só que da criação messiânica. E ele fala dos 7 sinais. E o primeiro sinal foi o mistério de Caná, quando o Messias transformou água em vinho. E é interessante que quando fala sobre essa transformação, ele diz o mistério, o sode. O sode é um mistério. O mistério que não pode ser explicado por língua humana. O mistério que não pode ser explicado de qualquer forma. É a alquimia divina. Eu sou alquimista. Eu tenho pesquisado nesses livros que eu mostrei, tanto no Zohar, como no Tanakh, como no Haveri HaKadosh e como Sefer Yetzirah. O mistério é muito maior do que nós podemos imaginar. E Deus pode criar. E nós estamos num ponto, num momento da história em que é preciso novamente recriar. E quem vai fazer essa recriação, essa criação ou recriação, seria o Messias que nós esperamos. Por isso o Evangelho de João no Apocalipse fala, o próprio João, que eu acredito ter sido essênio, ele diz que no capítulo 1 de Apocalipse, ele fala sobre a questão de como esse Messias, o Aleph, tá? O Aleph, o Tabe, o primeiro e o último, o início e o fim, ele vai fazer a recriação, ele retorna. E nesse retorno é que nós acreditamos. Por isso, meu amigo, eu quero oferecer para você o Aleph. O Aleph é a primeira letra. Eu fiz um estudo sobre o Aleph e eu quero oferecer esse estudo para você. E eu quero também que você entenda que você pode precisar, você pode usar um símbolo, um código, é o Aleph. Esse mesmo cartaz em que diz o Aleph, e aqui embaixo em hebraico está escrito Ani Yaakov Beshem HaMessiah. Eu posso em nome do Messias. Esse mesmo
eu estou oferecendo isso, os antigos alquimistas, os antigos mestres usavam desde a época dos essênios. É um símbolo escrito, desenhado em cobre, com uma oração em hebraico. E mais um estudo completo sobre a letra Aleph para 2015, para que você comece e faça a sua abertura. É preciso que você faça a abertura. É preciso que nós façamos a abertura. 2015 parece que tudo fechou. Parece que as coisas se complicaram demais. Não há problema. Eu costumo dizer que não existe nenhum problema. Por quê? Porque vai depender de você fazer a abertura. Mas em nome do Messias que nós esperamos. Você pode receber essa letra Aleph, pode receber a oração em hebraico e mais o estudo completo. Eu quero mandar para você. Você pode solicitar conosco. O custo é mínimo, apenas para pagar a correspondência. É R$20. Você pode fazer o depósito ou entrar em contato conosco. E dessa forma você receber esse material na sua própria casa. E toda semana nós estaremos estudando uma letra. Na próxima semana estaremos falando do Beit, a segunda letra. O Beit com a letra com a qual começou o Bereshit, a criação.